O Neymar resolveu usar suas redes sociais para responder às falas recentes de Rodri sobre Vinícius Júnior, depois de uma entrevista do jogador espanhol que deu o que falar. Não é a primeira vez que Rodri fala de Vini, e o tom das declarações dessa vez foi o suficiente para irritar Neymar, que não ficou calado. Vamos explorar cada detalhe desse desdobramento que está dominando as redes sociais e dividindo opiniões no mundo do futebol. Para começar, é importante lembrar que essa polêmica toda ganhou força após a cerimônia da Bola de Ouro. Já não bastava a indignação com o resultado da premiação, que muitos consideraram injusta, Rodri decidiu ampliar a discussão ao mencionar publicamente como acredita que Vinícius deveria se comportar. Essa atitude despertou reações, já que não é de hoje que Vini vem enfrentando desafios tanto dentro quanto fora de campo. Mas agora, com Neymar entrando na história, o cenário ficou ainda mais acirrado. Desde o início, a cerimônia da Bola de Ouro deste ano foi marcada por controvérsias. Para muitos, o prêmio deveria ter ido para Vinícius Júnior, que foi peça-chave para o Real Madrid conquistar a Champions League. O brasileiro somou gols e assistências decisivas, além de ter sido eleito o melhor jogador do torneio. Mas, surpreendentemente, o troféu acabou nas mãos de Rodri, um jogador reconhecido pela sua regularidade no Manchester City, mas que muitos acreditam não ter tido uma temporada à altura de Vini. O clima ficou ainda mais tenso quando, durante a festa de comemoração privada do City, Rodri foi flagrado cantando "Vinícius, tchau", o que foi amplamente interpretado como uma provocação. Mesmo assim, Vinícius não respondeu. Ele manteve a calma e evitou qualquer declaração sobre o caso, demonstrando foco em seu trabalho. Só que o silêncio do brasileiro não foi suficiente para encerrar o assunto. Pelo contrário, o espanhol continuou a falar sobre Vini em entrevistas. Em uma dessas declarações, Rodri afirmou que Vinícius deveria focar mais no jogo e menos nas polêmicas, e que o brasileiro precisa amadurecer para atingir todo o seu potencial. Essas palavras foram suficientes para irritar Neymar, que respondeu de forma direta e carregada de ironia nas redes sociais. Virou falador agora? A postagem foi interpretada como um recado de Neymar para Rodri parar de criticar Vinícius. Neymar não é apenas um colega de profissão de Vini. Ele é também um grande amigo do atacante e sabe o quanto ele tem enfrentado adversidades, especialmente fora de campo. Essa defesa pública foi vista por muitos como uma tentativa de Neymar de colocar Rodri em seu lugar. Ao mesmo tempo, a reação do brasileiro trouxe à tona um sentimento compartilhado por muitos. A percepção de que jogadores brasileiros frequentemente enfrentam barreiras e preconceitos no cenário europeu, seja na mídia, seja nas competições. Além disso, as críticas direcionadas a Vinícius acontecem em um contexto de acusações mais graves envolvendo a premiação da Bola de Ouro. Fontes próximas ao Real Madrid revelaram que o resultado teria sido manipulado nos bastidores para beneficiar Rodri e prejudicar Vini. Alegações indicam que a UEFA e o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, teriam trabalhado juntos para orquestrar o resultado, como parte de uma mensagem para o Real Madrid e para Vinícius, que tem sido uma figura vocal em lutas contra o racismo e outras questões sociais. Essas suspeitas ganharam força com alguns detalhes que ocorreram durante a cerimônia. Por exemplo, as imagens exibidas no telão mostraram Vinícius de forma debochada, e a foto oficial do Real Madrid que foi usada pela organização não incluía o brasileiro. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, teria sido informado sobre essas movimentações antes mesmo do evento, mas optou por não confrontar a situação diretamente na ocasião. Enquanto isso, do ponto de vista esportivo, os números e desempenhos não deixam dúvidas. Vinícius teve uma temporada muito mais impactante do que Rodri. Nas quartas de final da Champions League, por exemplo, Vini foi absolutamente decisivo contra o próprio Manchester City, com 3 assistências e uma atuação de gala que eliminou o time inglês. Por outro lado, Rodri teve uma participação discreta nessa mesma competição, sendo ofuscado em momentos-chave. Na Eurocopa, é verdade que Rodri foi campeão com a Espanha e eleito o melhor jogador do torneio, mas muitos argumentam que outros nomes da seleção espanhola, como Lamine Yamal, brilharam mais.
Inclusive, Rodri foi substituído no intervalo da final contra a Inglaterra, um detalhe que reforça a percepção de que sua vitória na Bola de Ouro foi, no mínimo, controversa. A postura de Vinícius diante de tudo isso tem sido de muita maturidade. Mesmo com tantas provocações e comentários, ele optou por se concentrar em suas performances em campo e evitar discussões públicas. Essa abordagem tem sido elogiada por muitos torcedores e analistas, que acreditam que Vini está lidando com as adversidades de forma exemplar. Já Rodri parece estar indo na direção oposta. Desde a premiação, ele tem dado várias entrevistas tentando justificar sua vitória, mas isso só tem gerado mais polêmica. Muitos veem suas falas como desnecessárias e até contraditórias, especialmente considerando sua atitude durante a festa do City, onde foi flagrado debochando de Vinícius. A ironia de tudo isso é que Rodri foi descrito por alguns jornalistas como o exemplo de humildade durante a premiação. Mas como alguém que provoca colegas de profissão, pode querer dar lições de comportamento. Nas redes sociais, a situação gerou uma verdadeira divisão de opiniões. De um lado, muitos saíram em defesa de Vinícius, apontando que ele foi o melhor jogador da temporada e que Rodri só ganhou o prêmio por questões extracampo. Vini fez mais em uma temporada do que Rodri em toda a carreira, comentou um torcedor. Outro afirmou: se o critério é regularidade, então por que não premiaram Casemiro todos esses anos? Por outro lado, algumas pessoas concordaram com as críticas de Rodri, dizendo que Vini ainda precisa amadurecer e controlar seu temperamento em campo. E claro, a reação de Neymar também virou assunto. Muitos elogiaram a postura do craque, destacando que ele sempre defende seus amigos e colegas de seleção. Ney é o maior mesmo, sempre do lado certo, comentou um fã. Outros, porém, questionaram se a resposta de Neymar não acabou jogando mais combustível na fogueira. Agora, a grande dúvida é: será que essa história vai terminar aqui? Rodri continuará falando de Vinícius em entrevistas? Neymar voltará a se manifestar? Ou sua resposta foi só um aviso inicial? E mais importante, Vinícius vai permanecer em silêncio ou em algum momento decidirá se defender publicamente? O que é certo é que essa polêmica está longe de acabar. A relação entre Real Madrid e Manchester City já é tensa por natureza, e episódios como esse só tornam a rivalidade ainda mais intensa. Tudo isso promete ser um dos tópicos mais comentados do mundo do futebol nos próximos meses. E você, de que lado está nessa história? Vinícius merece mais respeito pelo que já provou dentro de campo, ou Rodri tem razão ao apontar o comportamento do brasileiro? Essa treta ainda vai dar o que falar.